Então, estou começando a gravar a nossa aula de hoje, tá ok? Então, hoje a gente vai finalizar a parte de custeio padrão. Os exercícios eu estou dando um prazo maior para vocês postarem até sexta-feira que vem, tá ok? Esse exercício, como eu já falei para vocês, ele vale para a primeira avaliação, os 2 pontos da primeira avaliação. Hoje nós vamos finalizar a apostila sobre custeio padrão e vamos falar sobre o projeto de avaliação, né, da segunda avaliação, que vale 3 pontos. Que já, quando no início da nossa aula, a gente ainda estava em aula presencial, eu falei a respeito dele para vocês, tá ok? Então, eu vou estar aqui, ó, disponibilizando a minha tela. Tá todo vendo? Não vendo nada não, professor. Né? Me dá só um minutinho que tem um monte de gente falando que está precisando de senha para entrar. Vocês precisaram de senha para entrar? Não, mas ele te joga para assistir tipo um comercialzinho. Eu não, professora, mas eu entrei pelo celular, entendeu? Não sei se a galera que tá entrando pelo computador tá tendo essa dificuldade. Entendi. Deixa eu verificar aqui se tem alguma palavra que eu posso disponibilizar para eles. Mas eu também não vi, não. Caraca, ela tentou arrumar uma menina, mas a menina falou. O ID eu tenho aqui, ó. Ó, ela virou. Vocês entraram pelo link, foi? Ela falou. Tá certo. Vocês conseguiram entrar pelo link, né? Todo mundo. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá aparecendo. Isso mesmo. Agora eu queria que ela aparecesse aqui, né? Para ela aparecer aqui. Tentou armar. Não. Bem, não tem problema, a gente pega ela por aqui. Ah, acho que tá aqui, ó, arquivos. Vocês conseguem ver o arquivo, né? Mas eu perco vocês. Eu queria tentar colocar esse arquivo aqui dentro. Bem, ok. Então, vamos lá. Vou parar aqui a minha tela, o meu vídeo, tá ok? Vocês continuam me escutando, né? E agora eu vou... Sim, professora, sim. Então, vamos lá. No custeio padrão, na última aula, a gente parou na parte de mão de obra direta, a variação da mão de obra direta. Vocês lembram? Porque já eram 10 horas, aí eu falei, a gente viu a questão da variação de material. E a gente parou aqui, ó, que aí eu fui para explicar os exercícios para vocês, que já eram 10 horas, para a gente dar continuidade, tá? Então, vamos lá. Variação de mão de obra.
Da mesma forma que o material, as variações de mão de obra são calculadas com o uso das fórmulas abaixo. A gente já viu lá em cima, quando a gente falou de custeio padrão e o custeio real, a variação de mão de obra ela pode se dar em relação a horas, eu previ um número de horas maior ou menor do que o real, ou pelo valor de mão de obra. Eu previ um valor de mão de obra a hora e o valor de mão de obra a hora foi maior ou menor do que a minha previsão, certo? Então, agora a gente vai ver, o mesmo que a gente viu lá em cima em termos de razonete, né, e contabilização, a gente está vendo em fórmulas, tá? Então, qual é a variação dessa taxa? Então, você tem aqui, ó, a real menos a taxa salarial, né, real, menos a taxa salarial prevista, vezes a hora prevista, a hora padrão, certo? Essa aqui é a variação da taxa, a variação do salário, tá? Então, a gente pode ter, como eu falei, a variação pelo salário, né, pelo valor, ou pelo tempo, que é eficiência, o que ele chama de variação de eficiência. Então, eu vou ter aqui, ó, horas, né, esse H aqui são horas, horas reais e horas previstas, vezes a taxa de salário padrão, certo? Porque a minha variação de eficiência, eu faço em cima, né, é a diferença entre uma hora e outra, e a minha taxa de salário padrão, tá? Porque você tem a variação mista, lembra? A gente já comentou lá em cima também, que ela pode até ser incorporada, como a gente vai ver aqui embaixo, mas a variação mista, ela me dá a variação tanto na eficiência como no salário, tá? E aí, ele fala o seguinte, geralmente a variação mista é de difícil atribuição de responsabilidade. Porque lembra que ele está falando, o pessoal da produção só vai se responsabilizar pela eficiência. O pessoal do orçamento só vai se responsabilizar pelo valor. E quando você tem a variação que é pelas duas, ela fica perdida, né? Que é exatamente o que ele coloca ali, tá vendo? O real pelo padrão vezes a taxa. Essa parcela aqui, ó, tá? Que é hora real menos a hora prevista vezes o quê? A taxa, né? Real menos a taxa prevista. Então, ele está levando em consideração a variação na eficiência e a variação no valor. A gente fez isso lá em cima naquele exercício quando a gente multiplicou e deu aqueles R$500, lembra? Era R$100 na variação e R$5 na outra. 5 vezes 100 era os 500 que ficava naquele quadrinho, né? No gráfico, naquela parcela de variação mista. Variação de valor com variação de horas, tá? Quais são as principais causas das variações de taxa? O uso de mão de obra não qualificada para a tarefa, né? Se você é mão de obra para uma determinada tarefa, ela exige alguma especificação de conhecimento e você usa uma mão de obra não adequada, não qualificada, certamente essa pessoa vai demandar muito mais horas ou, quiçá, a gente vai precisar ter alocar novamente uma outra pessoa qualificada, fazendo com que isso, as horas, né, trabalhadas sejam maiores do que foram previstas. Oscilação do preço de mão de obra, você estipulou um valor e a mão de obra, o preço hora é maior. Política de remuneração inadequada, oscilações sazonais em mão de obra emergencial. Por exemplo, qualquer mão de obra nesse período que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, ela vai ter aí um valor, um acréscimo no valor, né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu precisei exatamente disso, né? A gente sempre, por exemplo, minha geladeira deu problema. Aí eu chamei o técnico. A gente sempre soube, né, que a hora, o valor que um técnico que não é da assistência, da assistência seja Brastemp, LG, Samsung, ele sempre tem um preço de mão de obra melhor do que a autorizada, né? Por incrível que pareça, dessa vez, o valor da mão de obra do cara está R$100 mais caro do que na autorizada. Por quê? Porque é um momento que ele está vivendo, entendeu? Que ele deve estar o quê? Precisando aumentar o valor da mão de obra dele, porque ele está num período escasso, né? Muito mais difícil para um cara que trabalha, né? Que não seja de um grande porte, uma autorizada de grande porte, estar fazendo esse trabalho nesse momento.
Então, nós temos essas oscilações sazonais, ou mesmo até quando a gente tem uma emergência, né? Estimativa deficiente de padrões fixados, ou seja, a sua empresa tem um determinado padrão já fixado, mas essa estimativa está deficiente e você não faz nada para corrigir isso. Então, antes de você, porque você tem duas opções, ou você vai incorrer mês a mês no mesmo erro, né? E isso, o custeio padrão, ele serve, porque o custeio padrão ele só te dá dados, mas com base nos dados, você tem a capacidade de fazer o quê? Analisar. E se você analisar essas variações, você pode chegar na raiz do problema e consertar o problema para que ele não se repita mês a mês. Porque, por exemplo, uma estimativa deficiente, ela vai gerar essa variação mensalmente. Se eu não corrigir a minha estimativa, eu vou sempre estar incorrendo no mesmo erro. Principais causas das variações da eficiência. Então, variação da eficiência é a variação do tempo, né? Paralisação anormal das máquinas, ou seja, você tem um desgaste em uma determinada máquina, tem que parar essa máquina, então você vai acabar afetando sua eficiência. Falta de treinamento adequado aos operários, falta de motivação, sobretempos devido ao material ou à operação imperfeitas e estimativas deficientes nos padrões fixados. Tanto na questão de horas como na questão de preço, você pode ter essa estimativa deficiente. Uma é ligada a valores e outra é ligada a horas, né? Comparando os resultados, o custo padrão atinge o seu grande papel de instrumento de controle. Então, o custo padrão ele é um instrumento de controle, né? Porque quem vai apurar todos esses dados é a contabilidade de custos. Ela é que tem esses dados no momento em que eu dou entrada num determinado material que entrou na empresa, na prestação de um serviço. Tudo isso aí, a contabilidade de custos ou a produção de um produto, ela vai estar computando, certo? Então, a contabilidade de custos, ela apura isso. Mas, na contabilidade gerencial, nós temos o custo padrão, que o papel dele, que é a contabilidade gerencial, deve utilizar do custo padrão para quê? Para controle, para verificar essas variações, analisar e fazer o melhor controle possível dos seus custos. Tá ok? E aí ele fala lá, né, que o grande papel dele é de instrumento de controle ao procurar conhecer as razões que fizeram aparecer as variações e tentar corrigi-las. Ok? Até aí? Bem, já falamos de dois grandes grupos, né? Que é a matéria-prima e MOD. E a gente sabe que a nossa produção são três grandes grupos: matéria-prima, MOD e CIF, né? Os custos indiretos de fabricação. Então, agora a gente vai falar sobre a variação nos custos indiretos de fabricação. Diferentemente do material e da mão de obra, a tarefa de cálculos das variações dos CIFs é mais complexa, uma vez que resulta do jogo simultâneo do orçamento da despesa e do orçamento da produção. Ao se estabelecer o quociente ou a medida padrão do CIF para o cálculo de custo padrão, é indispensável ter presente a variabilidade eventual dos três elementos: a capacidade utilizável, o orçamento da despesa e o volume da produção atingível. Então, aí ele fala que a variação do custo indireto de fabricação são três. Ela pode ser orçamentária, de capacidade e de eficiência. Por que a gente fala isso? Lembra quando a gente estava estudando sobre equivalentes de produção e a gente via que os custos indiretos de fabricação eles são rateados com base num critério de rateio? Então, eles podem ser baseados em cima, até no exemplo da equivalente de produção que a gente viu, eles estavam sendo rateados em cima da MOD. Por isso que ele fala aqui que a variação do CIF é mais complexa, porque além da variação do próprio elemento do custo fixo, tem a variação secundária, que é a variação que eu posso ter na MOD, por exemplo. Se eu uso a MOD como critério de rateio e a MOD ela sofre uma variação, vocês concordam que o custo indireto de fabricação ele vai ter uma dupla variação? A variação da MOD e a variação percentual que eu apliquei. Porque se eu fiz um critério de rateio baseado na MOD e a MOD prevista não é adequada,
E vocês observaram plenamente o que a gente está falando aqui quando a gente fez o exercício. Lembra que primeiro a gente fez o custo estimado, e aí a gente fez o cálculo. Aí depois a gente viu, tem um exercício até que está 200% da MOD, e depois ele fala, não, 250% da MOD. Exatamente o que ele está falando aqui. Quer dizer, eu previ a utilização, que a minha taxa de alocação dos CIFs seria 200% da MOD. Só que essa foi a previsão, só que o real não foi 200%. O real foi 250%. Então, eu vou ter que fazer o quê? Recalcular os custos indiretos de fabricação. Tá certo? Então, ele fala aqui que a variância orçamentária ela reflete maior ou menor volume de gastos comparado com a importância do CIF orçado. A variação da capacidade representa maior ou menor utilização da capacidade da fábrica em horas, que a gente está falando, né? Em função das horas trabalhadas, quando comparadas com as horas estimadas para o seu período. Tá ok? Então, são duas coisas diferentes. Ele pode ter uma variação orçamentária, que é em relação a volume e gasto, né? E ele pode ter uma variância da capacidade, que é em relação a horas trabalhadas. Ainda temos aqui a variação de eficiência, que é a diferença, que é exatamente o que a gente tem lá em cima, é a diferença entre os dois, né? Se eu tiver uma variação orçamentária e também tiver uma variação na capacidade, ele me dá essa variação de eficiência, porque ela é a diferença entre o número de horas empregadas para fabricar certo volume e o número de horas padrão que foi fixado para esse mesmo volume, tá certo? Então, eu vou ter aí uma variação dessa eficiência também. Como é que eu posso calcular a taxa de absorção? CIF orçado sobre a base de volume. Isso a gente também viu lá no exercício quando a gente fez, né? Porque o custo padrão é um custo utilizado, né? E quando a gente fez nosso exercício de custo eu acho que foi por unidades ou por ordem, não, foi por ordem, né? Eu acho que foi no de ordem. A gente dividia aí esse custo, o CIF orçado, pelo volume, para a gente ter uma ideia dessa taxa de absorção, tá? E a variação do orçamento? Variação do orçamento, você tem o CIF, né, que são todos os custos indiretos reais, menos o custo indireto que for orçado. Então, quanto você orçou e quanto realmente você gastou. Essa é a tua variação de orçamento. E a variação da capacidade do volume, você vai diminuir, você vai ter a diferença das horas multiplicada por essa taxa de absorção que você achou aqui. Que no exemplo que a gente viu foi aquela taxa de 200% e a taxa de 250%. Tem um outro exercício que a gente teve que achar a taxa, porque a gente teve um novo volume, né? Então, quando a gente acha essa taxa de absorção, a gente multiplica pela variação no volume. E aí você vai ter a variação nessa capacidade. Todo mundo entendeu? Acho que quando a gente for para os exercícios, nos exercícios que tem aqueles 18 exercícios, vocês vão estar praticando isso, eu acho que vai refletir melhor para vocês. Mas vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu não, professora. Estou seguindo. Tá Na hora seguindo? de fazer o exercício é só abrir o material e... Então tá, mas estão entendendo o que eu estou explicando, né? Até porque a gente já fez Sim, estou entendendo, A gente já fez esse exercício na prática, né? Então é fácil de entender quando a gente volta lá, né? Volta lá no exercício e percebe o que a gente fez, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Porque o conceito está ligado no outro, né? Exatamente. E a variação da eficiência? A variação da eficiência, ele tem lá as horas orçadas vezes as horas padrão, horas orçadas, é o que a gente tem em cima, menos as horas reais, vezes a taxa de absorção. Na eficiência, é horas padrão menos horas reais menos horas padrão, vezes a mesma taxa, tá certo? Qual é a diferença entre a orçada e a padrão? A hora orçada é aquela que você já identificou, né? A hora padrão é aquela que você estimou. Quando você faz esse controle, né, dessa capacidade, você tem a possibilidade de prever as horas orçadas com uma melhor afinidade, uma linha mais tênue entre essa diferença. Ainda vai ter diferença, como vocês veem ali na capacidade,
tá? Não é a questão da eficiência, mas é a questão de quanto a empresa pode produzir. Nesse exercício que a gente vai fazer, vocês vão ver que, por exemplo, tem uma parte lá, eu tenho um funcionário que trabalha 8 horas por dia, 22 dias na semana. Quantas horas ele pode trabalhar? Qual é a capacidade produtiva dele? É X. Tá, e nessa capacidade produtiva, quanto tempo ele leva para fazer, por exemplo, uma unidade de determinado produto? Y. Então qual é a capacidade da empresa? Entendeu? A gente está relacionando a um simples empregado, mas se você multiplicar isso pelo número de empregados que uma empresa tem, você entende qual é a capacidade de produção dela. Então, quais são as principais causas das variações nos CIFs? A variação no orçamento é a estimativa incorreta dos gastos, você previu um gasto menor ou maior, né? Excesso dos gastos em relação às necessidades normais. É quando você orça a mais sem você estar preocupado com as reais necessidades, com efetivamente o que você precisa utilizar. Lembra quando eu falei até quando a gente faz o orçamento? Porque está tudo ligado, né? A questão de, ou você tem um orçamento base zero, que você vai lá e você vai perguntar a cada departamento quanto você precisa, por que você precisa, como você vai aplicar. Ou você vai usar um percentual, então corta 10% ou aumenta 10%. Qual é a real necessidade? Você não está prevendo, você está determinando uma taxa e aplicando, não está verificando a real necessidade. Variações da capacidade, estimativas incorretas de programação, paralisações devidas a causas anormais. Então, por exemplo, você estima uma programação, né, de horas trabalhadas e ela não é adequada. Ou, às vezes, você tem uma programação, mas um evento anormal faz com que essa sua capacidade ela seja prejudicada. Um exemplo que a gente tem nesse momento é o que a gente está vivendo na pandemia. Essa pandemia causou paralisações anormais? Sim. Ela afetou a capacidade de produção das empresas? Com certeza. Tá certo? Não só as empresas, às vezes você liga para um atendimento, aí eles falam, devido à pandemia, a nossa capacidade de atendimento está com uma demanda de X horas, né, X minutos para o atendimento. O que significa dizer isso? Que você tem uma paralisação, você tem um número menor de pessoas trabalhando para atender o mesmo quantitativo. Obviamente, você vai ter uma demanda maior aí, né, de horas ou de capacidade. Variações da eficiência. Anormalidade no fluxo e no abastecimento do material, maior ou menor rendimento do trabalho em termos de horas e de mão de obra absorvidas. Então, qual é a diferença da capacidade e eficiência? A capacidade é quanto você pode produzir, quanto você pode planejar a sua produção, as estimativas. Então, você pode ter uma capacidade de produção estimada que está incorreta. Agora, a eficiência é o fluxo que acontece envolvendo tudo. Né? Não só é a chegada do material no tempo correto, né? É o pessoal atuar no produto. Por exemplo, chegou a matéria-prima, saiu do almoxarifado, chegou na produção, já tem as pessoas no produção para começar a trabalhar. Acabou o produto, transferiu para produtos acabados. Essa é a variação da eficiência. E a gente pode ter, por não ter esses passos conjugados, você ter uma variação nessa eficiência. Por quê? Você precisa do material do almoxarifado. Mas o almoxarifado não comprou a tempo. Então, você tem o pessoal lá para trabalhar, né? Você estimou a capacidade, ok? Você tem o pessoal para trabalhar, ok? Mas você tem uma interferência aí nessa eficiência, porque você não tem a matéria-prima para trabalhar. Entenderam? Aí ele fala lá, né? Outras abordagens. Então, é uma outra forma de você ver a questão dos custos indiretos de fabricação. Análise somente pelo valor unitário. Então, olha só, o CIF, sempre no CIF a gente vai ter uma parcela fixa e uma parcela variável. Lembra que a gente já comentou, por exemplo, o aluguel, ele é um custo indireto fixo, porque ele independe do volume de produção. Não é isso? Certo? Mas nós temos também, dentro do CIF, custos indiretos que são variáveis. Por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica, se você não tem um medidor para cada linha de produção, ela se torna um custo indireto. Você não consegue identificar quanto você está usando em cada linha de produção. Mas se você aumentar a capacidade de produção na linha A, na linha B, na linha C, você vai ter
um custo indireto do gás, né? Desculpa, da energia elétrica, maior do que você teria. Então, ele não é um custo fixo. Se você aumentar a sua produção, ele vai aumentar. Ele é um custo indireto, mas ele é variável. Porque se vocês lembrarem aqui da questão da terminologia, a gente identifica se o custo é direto ou indireto em relação ao produto. E se ele é fixo ou variável em relação ao volume, né? Então, por exemplo, a energia é um custo indireto em relação ao produto, porque eu não consigo identificar em que linha eu vou utilizar. Mas em relação ao volume, ele é variável, porque se eu produzir mais, eu vou ter mais energia. Vou precisar de mais energia, então eu vou ter um custo maior. Já o custo com aluguel, ele também é um custo indireto, porque eu tenho no mesmo galpão 3 linhas de produção trabalhando. Então, ele é um custo, em relação ao produto, ele é um custo indireto. Mas em relação ao volume, ele é um custo fixo, porque independe de eu produzir mais ou produzir menos da linha A, B ou C, o meu custo de aluguel vai ser sempre o mesmo. Tudo bem, gente? Então, na formulação aqui, tá? Ele diz lá, ó, que você pode ter o custo fixo total. Então, todo custo fixo, aí quando ele lê o custo fixo aqui, né? É custo fixo, não a parcela variável, tá certo? Beleza? Então, ele aqui está segregando. Esquece a questão de volume, de produto, se ele é direto ou indireto. Ele está separando entre fixo e variável. Então, eu tenho a parcela aqui, ó, que é o fixo total orçado, mais o custo variável unitário orçado, vezes o volume base, tá? Isso dividido pelo volume, essa é a minha formulação, é a minha taxa que eu vou utilizar. Então, é todo custo dividido por volume, tá ok? Beleza? Problemas a serem... Deixa eu voltar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, aqui, ó, quando eu junto esses dois aqui, multiplico pelo volume, divido pelo volume, né? Eu chego ao valor o quê? Do meu custo. Não é isso? Tá bom? É o meu custo total daquela produção. Problemas a serem considerados. Volume real difere, né? Ou diferente do volume padrão. É o que a gente já viu em todos os casos acima, né? Porque sempre o padrão, por isso que é importante essa análise, esse controle e essa análise, para que a gente aproxime cada vez mais o padrão ao real. Porque o objetivo é que a gente possa ter essa sensibilidade do que vai acontecer durante um ano do exercício na empresa, né? Durante o exercício de um ano na empresa. Custos indiretos de fabricação orçados diferentes do real. Ambos os fatores. Então, o que ele diz é o seguinte, que no custo indireto de fabricação, eu também tenho a mesma variável que eu tenho nos outros. Eu posso ter uma variação tanto no volume quanto no valor, tá? Então, olha aqui, ó, variações de volume. Se não houvesse nenhuma variação nos custos propriamente ditos, quanto teriam sido eles com a produção real? Volume afeta os cálculos, particularmente dos custos fixos por unidade. A gente já viu isso daí, né? Principalmente o custo fixo, que o custo fixo, custo fixo total, ele é constante. Se eu produzir mais, se eu produzir menos, ele é inversamente proporcional. Então, o custo fixo unitário, ele vai aumentar ou vai diminuir. Então, o que ele está dizendo aqui é que, particularmente, o custo fixo, ele é afetado pelo volume. Se a produção for menor do que a prevista, o custo fixo por unidade será maior, variação desfavorável. Se a produção for maior do que a prevista, o custo fixo por unidade será menor, variação favorável. Claro, se eu tiver uma produção maior, eu tenho como ratear esse custo total por mais unidades. Unitariamente, ele vai ser menor, vai ser uma situação favorável. Se eu prever um custo X para um volume e o meu volume for menor, significa dizer que esse meu custo, né, fixo que eu previ por unidade está errado, ele vai ser maior, porque eu tenho menos unidades para poder ratear esse custo. Tá ok? Variação de volume. Custo fixo padrão ajustado ao valor real menos o custo fixo padrão unitário. O que ele quer dizer com isso daí? Você tem que fazer... Ele pegou a parcela que você faz de ajuste e diminuiu do custo fixo
padrão unitário, tá certo? É o ajuste que você vai fazer pelo volume real. Custos. Medir a variação no custo fixo, custo indireto de fabricação. Custo indireto de fabricação real unitário. Custo indireto de fabricação que deveria ter ocorrido no volume real. Quando a gente lê assim, eu sei que são muitas informações, às vezes vocês devem se sentir perdidos. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o custo fixo, né, o custo indireto, é um custo que eu não consigo alocar, que nós chamamos de gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. Então, eu vou adotar um critério de rateio para ratear esses custos. Só que esses custos eles são afetados de duas maneiras, porque ele tem uma parcela que é fixa e tem uma parcela que é variável. Essa parcela que é variável, certo? Se o volume variar para mais ou para menos, ela vai afetar todo esse cálculo. Basicamente é isso que ele quer dizer, tá ok? E essa parcela que é fixa, esse volume também afeta, porque essa parcela é fixa no total. Mas se eu produzir mais ou produzir menos, unitariamente, ela vai afetar o custo do meu produto. Porque eu vou poder, se o volume previsto, como ele fala acima, for menor do que o volume real, eu tenho o quê? Um volume a mais para poder ratear esse custo. Então, ele vai ser favorável. O meu custo fixo unitário vai ser menor. Ao contrário, também é verdade. Vantagens e desvantagens do custo padrão. Podemos ressaltar algumas vantagens no uso do custo padrão, tais como: os custos padrão constituem instrumento valioso para o apoio às decisões quanto a preços de venda e políticas de produção. No sistema de custo padrão, produzem-se relatórios que tornam possíveis um controle mais rápido das operações por parte da administração. É o que eu falei na aula passada. Quando você faz, as empresas fazem esse controle por conta. E você pode determinar, então, quando você vê por conta uma variação muito grande numa determinada conta, você vai investigar. Eu lembro que eu até citei uma questão dessa, quando a gente estava tentando estruturar o nosso orçamento base zero, a gente queria ter uma régua guia para a gente poder identificar se aquele custo que é determinado departamento estava dizendo que precisava, se ele era coerente com o que ela já tinha gasto até o momento. A gente pegou os centros de lucro de cada departamento e foi avaliar. Centro de lucro, você tem duas formas de ver, né? Porque todas as contas, uma conta ela tem vários centros de lucros, né? Exemplo que eu digo, a conta de energia, ela afeta toda a empresa? Afeta. Então, o pessoal da contabilidade tem essa conta com centro de lucro. O pessoal da área financeira tem essa conta com centro de lucro. O centro de lucro, ele determina o departamento. A conta determina o gasto, certo? Então, quando a gente foi verificar determinado grupo de contas pelos centros de lucros, a gente achou umas discrepâncias. E aí você vai verificar o que eu falei na aula passada em relação, por exemplo, à conta viagens. Tinha um certo departamento, que aí é por cento de lucro, que ele jogava tudo nessa conta, independente de ser viagem. Viagem, você lesse nessa conta, que seriam só os gastos com passagens aéreas. E aí ele jogava alimentação, hospedagem, tudo ali. Então, quer dizer, você previu um custo que ele estava estourando. Esse departamento estava com custo assim, mais de 60% acima do que deveria. Por quê? Porque na realidade tinha uma alocação errada. Tá? Então, quando você tem um controle, né, como ele fala, né, que se você tiver esse sistema de custos, eles produzem relatórios, que é exatamente o que a gente tem. Você tem lá as contas por centro de lucro e você tem a possibilidade de um controle rápido dessas operações e identificar essas variáveis. Os padrões de custos podem ser um importante instrumento para a avaliação do desempenho. Quando os padrões são realistas e atingíveis e são utilizados apropriadamente, eles podem incentivar os indivíduos a se desempenhar com mais eficiência. Constitui os custos padrão um poderoso auxílio ao trabalho de elaboração e acompanhamento dos orçamentos. Que é o que eu falei para você, né? Se você determina um orçamento, na hora que você determina um orçamento, você tem que ter um custo padrão para cada uma dessas linhas, tá certo? Quanto mais realístico e mais perto de ser atingível ele é, maior eficiência você tem no desempenho de cada departamento. Como desvantagens, entendem-se limitações do custo padrão,
podemos relacionar aos seguintes: os padrões, muitas vezes, tendem a ser rígidos ou inflexíveis, mesmo em períodos de tempo relativamente curtos. Porque você determina. O que acontece? Você determina um padrão e às vezes você não consegue. Não, às vezes não, você não consegue determinar determinados acontecimentos. Por exemplo, a gente fez o orçamento padrão no final de dezembro, né? Você cria um orçamento para o ano seguinte no final de um exercício. Você abre o exercício em janeiro já com um orçamento para aquele ano. Alguém previu que essa pandemia poderia acontecer? Não. Com certeza, as empresas elas tiveram custo com TI muito maior do que foi orçado. Por quê? Colocar essa galera toda em casa para trabalho de home office deve ter demandado das empresas computador, né, notebook para essas pessoas e várias outras coisas, né? Isso estava previsto? Não. O que foi previsto para a TI era sobre o determinado aspecto da realidade da empresa, não considerando essa pandemia. Entendeu? Então, o que significa dizer isso? Que às vezes o padrão ele tem as suas limitações, ele não consegue captar essas volatilidades que você tem, seja no mercado ou seja por acontecimentos anormais. Quando os padrões são alterados frequentemente, sua eficácia para a aferição do desempenho é enfraquecida, já que isto se assemelha a medir as atividades através de critérios elásticos. O que ele quer dizer com isso? Quando você tem um critério, né, você tem um custo padrão, que ele é o mais próximo da realidade e ele é atingível, você consegue medir essa eficiência. Realmente, e você consegue melhorar essa eficiência, né? Agora, se de tempos em tempos você não tem esse custo padrão analisado, você vai, como eu falei para vocês, você determina uma taxa de alocação por um critério que não é um critério observando as reais necessidades. Claro que toda hora você vai estar alterando esse padrão. E se você altera esse padrão muitas vezes, você não consegue comprovar a eficácia de determinado departamento. Porque você perde essa variável. Tá? A demarcação dos elementos controláveis e incontroláveis das variâncias é uma tarefa extremamente difícil. Aí é o que eu falei, aí entra novamente a questão da pandemia. A pandemia é um elemento o quê? Incontrolável. Então, ela torna, né, o custo padrão, ele tem as suas desvantagens, né? Como tudo, né, tem as vantagens e, como a gente leu aqui, as desvantagens. Uma delas é a questão, efetivamente, da limitação. E finalizamos custo padrão. Alguma dúvida, gente? Vou voltar aqui para ver vocês. Pronto. Apareci de novo para vocês. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, eu não tenho não. Acho que as dúvidas surgem mesmo como uma prática. Assim é mais uma leitura e absorção no pensamento. É isso aí. Aí agora vocês têm aqueles 18 exercícios. Concordo. Que tem a parte de teoria e tem exercícios práticos, que ele vai dizer, olha, nós tivemos uma variação na mão de obra 20% a mais, já no valor 20% a menos. Qual foi a real variação que vocês tiveram ali? Entendeu? Aí tem vários exercícios assim na prática lá, que vocês vão poder absorver esse conhecimento que a gente teve aqui e jogar para a prática. Tá ok? Tá ok. Então tá. Então finalizamos mais uma unidade do nosso mapa de atividades, tá? Do nosso programa. E agora a gente vai ver então o trabalho. Podemos ir? Sim. Então tá. Olha só, o que eu vou apresentar para vocês é um trabalho de um grupo, então tem alguns erros, tá? Que foi corrigido e tal, mas assim, é um dos melhores trabalhos, tá mais certinho. Esse Excel eu vou passar para vocês, tá? Então eu vou formatar um Excel e vou ajudar vocês nesse trâmite aí, tá? Mas eu vou passar passo a passo para vocês terem uma noção, né, do que é esse trabalho. E é claro que a gente vai se falando aqui na aula. Eu sempre vou deixar, por isso eu estou colocando esse trabalho agora, porque a gente ainda vai ter junho, 1, 2, 3, 4, 5 aulas, tá certo? 5, 6 aulas, porque vocês vão entregar esse trabalho no dia 6, tá? No dia 6 de julho. Então, nós temos aí uma semana, até a semana que vem, 2, 3, 4, 5, são 6 semanas para vocês desenvolverem esse trabalho, tá ok? Como é que vai ser esse trabalho? Deixa eu ver se consigo aumentar aqui minha tela. Vocês estão me vendo?
Então, como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho, ele pode ser individual, para quem quiser fazer individual, e ele pode ser em grupos de até 3 pessoas, tá? Professora, como é que a gente vai fazer em grupo? Vocês podem fazer da mesma forma que a gente está fazendo aqui a nossa aula, né? Através do Team Link. Se vocês acharem que eu estou dando essa possibilidade, porque é claro que um trabalho feito... Primeiro que é a questão, 3 pessoas fazendo são 3 mentes pensando. Então, acho que se torna um trabalho muito mais enriquecedor, tá ok? Mas não significa que ele não pode ser feito sozinho. Pode sim, tá? Então, eu só estou limitando esse número de pessoas. Geralmente, no trabalho, eu até tinha um pouquinho, né, de 4 a 5 pessoas. Mas eu acho que a gente fazendo online, ele fica mais difícil você controlar tantas pessoas. Então, eu estou determinando 3 pessoas no máximo por grupo. Ah, ó, lá vem o Rômulo, pode ser 4. Vamos fazer o seguinte, 4 é o máximo, é o limite, não pode passar de 4, tá ok, gente? Fechou aí, porque realmente, assim, eu acho que mais do que 4 pessoas fica difícil até para vocês fazerem videoconferência. Por exemplo, no WhatsApp, vocês podem se falar rapidinho, montar aí as 4 pessoas conversando, vocês conseguem. Aqui também vocês conseguem, tudo bem que aqui vocês podem ter um grupo maior, mas vocês podem colocar o Excel aqui, vocês 4 em volta e vocês conversando sobre o trabalho. Tudo bem? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Um minutinho que está abrindo. Abriu. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a planilha de Excel? Sim. Eu tô vendo. Então, olha só. O que é esse trabalho? Sim. Vocês vão criar uma empresa, tá? Então, essa planilha eu vou colocar para vocês, ok? Então, aqui, ó, o nome da empresa. Vocês vão colocar aqui. Tipo de empresa. Vocês podem... A gente vai trabalhar com MEI, tá, gente? Todo mundo MEI, porque a gente não vai fazer a parte de impostos, não. Porque aí dá um trabalho muito maior de eu administrar com vocês todos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, para todo mundo, ela vai ser uma MEI, tá? Enquadramento. Aí, aqui, ó. Aí, aqui foi o que elas colocaram aqui, porque ela foi fábrica de biscoito. Então, ela botou o segmento e tal. Então, aqui você pode colocar que empresa você quer. É uma empresa, gente. Imaginem que vocês, nesse momento, querem montar uma empresa para vocês. É isso que eu quero que vocês pensem. E aí, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que avaliar todos os custos, né? E até chegar à formatação de preço de venda, né? Então, eu vou produzir biscoito. Eu vou produzir... eu vou fazer bolo, eu vou fazer manteiga. Vocês podem identificar a fábrica de vocês, tá? Com que vocês vão trabalhar? Com bolo, com biscoito, com sorvete, o que for, tá? Pode ser até produtos também. Cada um vai determinar o seu, tá ok? O nome dos sócios são vocês. Então, isso aqui é onde vocês vão se identificar, tá ok? Então, é o grupo. Esse aqui é o grupo que fez o trabalho, tá? A localização, eles botaram lá o endereço da faculdade. Aqui, ó, produtos comercializados. Então, eles têm 3 linhas de produção. Para vocês, a gente vai ter só 2 linhas de produção, ok? Então, aqui eles tinham biscoito amanteigado com gotas de goiabada, biscoito polvilho salgado e o creme cracker integral. Essas eram as 3 linhas de produção. Então, essa é a apresentação da empresa. Aí, vocês vão determinar qual é o investimento inicial que vocês precisam para começar essa empresa. Ora, eles precisam de um fogão, uma geladeira, né, com freezer, uma bancada para produção, mesas e cadeiras para o escritório, uma máquina seladora e um computador. A empresa determinou que é isso. Então, o investimento inicial que eles precisam para comprar esse maquinário e tudo que é necessário para iniciar a produção, sem contar no valor, né, para comprar mercadorias e tal. Isso aqui é só o que eles precisam de equipamentos. Eles já apresentaram aqui, tá ok? Aqui, um outro dado, porque o que a gente fez? Lembra que a gente sempre estudou, né, que os custos indiretos de fabricação, eles precisam de critérios de rateios
para que a gente possa ratear. Um que a gente adotou aqui e que eu vou deixar o mesmo para vocês é metro quadrado, tá ok? Então, eles determinaram qual é o metro quadrado da empresa deles, tá? Então, eles colocaram aqui, ó, não por departamento, por isso que eu falei que às vezes tem uns errinhos que eles colocaram aqui. Então, eles têm 120 metros para a empresa deles, tá? Sendo 70 metros para a produção, 30 metros para a embalagem e 20 metros para o setor administrativo. Cada um vai determinar isso daqui. Cada metro quadrado que vocês determinarem vai variar lá o seu critério de alocação. Todo mundo acompanhando até aqui? Todo mundo entendeu essa primeira aba? Professora, para ratear esse metro quadrado, tem que ter um pensamento lógico ou posso ratear do jeito que for intuitivo e só aplicar na fórmula depois? Não, você vai mesclar isso daí, né? Você é intuitivo, claro, porque é fictícia a sua empresa, mas você vai pensar, bem, eu estou começando isso daí, eu vou começar dentro da minha casa. Então, assim, a minha sala vai ser o meu escritório, minha cozinha vai ser a minha área de produção, a minha varanda vai ser meu departamento de embalagens. Por que eu quero que vocês tenham 3 departamentos? Porque a gente vai fazer, lembra que a gente viu a questão de centro de lucro e departamentos? Então, a gente vai ter os 3 departamentos para a gente ratear. Então, tem que ter um departamento de produção, de embalagem e um administrativo. Mas aí Show, professora. Aí você pode determinar. Então, eu tenho aí 80 metros quadrados. Então, a produção que fica na cozinha é 20 metros quadrados. Entendeu? Então, você vai determinando dessa forma. Não tem problema. Entendi. Tá? Aí, aqui, ó, é a primeira linha de produção deles. Tá ok? Então, essa linha de produção é do biscoito amanteigado com goiabada. Então, aí vocês vão fazer. Esse quadrinho aqui vai existir, tá? Aqui vocês vão determinar, por exemplo, eu quero fazer bolo, né? Então, eu vou ter 2 linhas de produção. Uma de bolo de aipim e a outra de bolo de chocolate. São meus 2 produtos, certo? O que eu preciso de matéria-prima? Preciso de farinha de trigo, preciso de açúcar, preciso de ovo, preciso de manteiga, preciso de leite, certo? E vocês conseguem determinar, aí é por isso que eu falo que é como se a gente fizesse mesmo para a nossa utilização. Então, vocês vão pensar, quanto eu quero produzir? Porque para você fazer uma compra, vamos pensar você, eu quero começar a vender bolos. Ok, aí eu quero vender 10 bolos por dia. A sua quantidade de compra vai estar linkada com quantos bolos você quer vender por mês, né? Porque essa planilha que a gente está fazendo aqui é uma planilha mensal para um mês, tá certo? Então, se você quer vender 10 bolos por mês, todos os dias, né? Significa que você tem a intenção de vender 300 bolos, não é isso? Então, você tem que fazer uma compra que suporte a realização, a produção desses 300 bolos. Quanto é que você gasta de farinha de trigo? Eu gasto 2 xícaras de farinha de trigo, de 200 ml. Então, mais ou menos, é 400 gramas, vamos colocar assim, né? 400 gramas por bolo de farinha. Se eu vou produzir 300 bolos e eu gasto 400 gramas por bolo, eu vou gastar 120.000 gramas divididos por 1.000, né? Eu vou gastar 120 quilos de farinha, beleza? Aqui a unidade de medida é sempre bom a gente usar a unidade que você vai gerar no produto. Se o seu produto, por exemplo, eu vou comprar 120 quilos, só que eu preciso de 400 gramas para fazer unitariamente, não é isso? Então, como é que viria aqui, ó? Vou pegar esse exemplo da farinha. A minha farinha, a medida é em gramas, né? Então, qual é o preço de compra? Eu compro a farinha, vamos deixar esse preço aí, a R$3,20, beleza? Ok. Qual é a quantidade que eu utilizo para fazer um bolo? Eu utilizo 400 gramas. Então, 400 gramas, aí ele tem aqui, ó. Aqui vai estar errado porque a gente está utilizando o cálculo com base no que ele fez, né? Que é esse daqui, né? Pelo preço de compra. Aqui é preço por unidade medida. Se eu estou fazendo aqui, ó, 400 gramas, qual é o meu preço por unidade de venda? Vai ter que ser... Professora. Oi. Professora, eu tô me tremendo aqui. Não treme não. Peraí, professora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Isso aí é tudo dado que ele criou, né? Foi o criador do trabalho que criou, é isso? É, tudo dado que ele criou, tá? Então, você vai aqui, vou criar essa linha aqui para vocês, então, só para vocês entenderem. Quantidade utilizada na produção unitária. Eu preciso de 400 gramas de farinha de trigo, não é isso?
Ok. Então, se 1.000 gramas custa 3,20, não é isso? 3,20. Quanto Isso. 400 gramas corresponde? Olha lá. Ele aqui tá errado. Eu teria que fazer assim. Eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Isso aqui é igual a quê? Esse divididos por esse. Peraí. Dividir, por que dividir? Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo. Entendeu? Porque eu vou saber Primeiro eu quanto divido, custa depois eu multiplico, é uma isso? grama. Entendeu? Então, Primeiro eu vou cada dividir, uma depois grama- eu vou multiplicar. Exatamente. Deixa eu botar aqui um Entendi. número. Cada uma grama vai custar isso. Quantas gramas eu utilizo? 400. Então, vai ser esse vezes esse daqui. 1,28. Tá vendo? Você entendeu? Então, significa dizer o seguinte: Entendi. do saco que eu compro, que custa um saco de farinha tem 1.000 gramas, né? Eu sei que eu vou produzir, né? Unitariamente, eu vou ter um custo de 1,28. Entendeu? A farinha, aí eu falei, a gente não precisa pegar dados industriais, a gente pode pegar dados de supermercado, né? A farinha não é vendida por quilo? É. Então, a quantidade de compra é 1.000 gramas, 1 quilo. Quanto é que custa essa farinha? 3,20. Tá, mas quanto é que você precisa unitariamente? Ah, eu preciso de 400 gramas, não é isso? Ah, então vou achar aqui a medida por grama. 1.000 gramas, se é 3,20, 1.000 gramas, uma grama custa quanto? 0,003. Multiplicada pelas 400 gramas que eu preciso, eu chego ao custo unitário por ingrediente. Entendeu? Então, significa que daquele meu saco de farinha que eu comprei, Meu Deus, estou passado. 1,28 é o que eu preciso para fazer aqui. Entendeu? Por exemplo, eu preciso de ovos. Ovos é vendido o quê? A dúzia, não é isso? Isso. A dúzia. Beleza. 12 ovos. Quanto é que a gente paga hoje? R$16. Acho que a dúzia de ovos está isso daí, não é isso? Que isso, professora? Tá, cara? Tá isso mesmo. Ovo cara é esse, professora? É 30 ovos por 15. 30 ovos. Ah, é, 30 R$10, ovos. que a Então, galera olha chorou. só. Vamos botar, é isso aí, 30 ovos. É porque realmente é isso aí. Eu esqueci que são 30. Mas a gente pode também botar aqui, ó, cartela de 30, né? Então, você tem aqui, ó, 30 ovos. Quanto é que custa isso? R$15. E eu mudei aqui, ó. Aí. Então, aqui são 30. Ele automaticamente vai mudar aqui. Então, cada ovo me custa quanto? 50 centavos, não é isso? Beleza. Isso. Quanto a gente usa em média para fazer um bolo? São 3 ovos, não são? 2, professora. Massa pronta. Então, 2 ovos. Então, se eu uso 2 ovos, é R$1 que eu tenho para fazer um bolo. Tá certo? E aí, por aí vai. E de manteiga, quanto é que eu preciso? Vocês entenderam o raciocínio aqui? Entendi, Beleza. professora. Então, Professora, Oi. professora, é a Madeira que está falando. Essa planilha que a senhora está mostrando aí, a senhora vai disponibilizar como exemplo ou só vai mostrar aqui na aula? Não, eu vou disponibilizar ela para vocês, mas eu vou tirar todos esses dados, né? Vocês vão... Ah, não, sim, com certeza. Estou falando em questão de exemplo para a gente poder ter uma noção de como fazer. Vai passo a Não, passo ela pra falou que era vocês, essa planilha. tá? Vai passo a passo para vocês, tá ok? Então, Tá, e se eu quiser... Deixa eu fazer uma outra pergunta, aproveitar. E se eu quiser fazer com 2 produtos diferentes, vamos supor, um bolo e um empadão, também eu posso pode, fazer? sem problema. Ah, tá. São 2 Show. linhas de produção. Deus me leve, Quais são as corajosa. linhas de produção, tá ok? Beleza. Então, olha só, já criei aqui aí toda a matéria-prima para fazer esse bolo aqui. Então, eu já vou ter aqui o custo unitário por ingrediente. Beleza? Ok. Material de embalagem. Ora, eu não vou pegar, eu tenho que ter uma embalagem para esse bolo, né? Aqui ele tinha 2 embalagens. Uma que era o pacote individual e uma que era por caixa. Se você não tiver essa necessidade, porque ele vendia pacotinhos de biscoito amanteigado. Então tinha o pacote do biscoito e tinha o pacote. Se você comprasse 10, 20, 30 unidades, vinha na caixinha, entendeu? Ele botou uma caixa com 50 pacotes. Essa era a venda dele, tá? Mas isso vocês podem criar do jeito que for. Ah, eu só vou vender bolo, então eu só preciso de uma embalagem individual, né? Que é aquela tampa e aquele prato redondo. É só o que eu preciso. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Qual é a quantidade de compra? Aí, qual é o preço de compra? Ah, aquela embalagem é R$1,50. A embalagem, o preço de compra por embalagem. Desculpa, botei no lugar errado aqui, ó. O preço de compra por embalagem é R$1,50.
certo? Aqui, a capacidade por embalagem eram 20 biscoitos. Aqui é só um bolo, né? Então, o custo unitário do produto vai ser R$ 1,50. Vocês concordam? Eu vou retirar isso daqui, ó. Agora, não, professor, eu consigo ir no atacadão e eu consigo comprar 500 embalagens para embalar esse bolo, tá certo? Ao valor de R$100. Então, aqui você vai achar o preço unitário. Qual vai ser o preço unitário? Esses R$100 divididos por essas 500 unidades. Então, cada unidade que você tem é 20 centavos. Entenderam? E aí, qual é a capacidade por embalagem? Aqui ele colocou, tá vendo? Uma embalagem a cada 4 unidades. No caso de bolo, é uma embalagem por bolo, né? Entenderam? Então, aí você vai usar uma aqui. Pô, se for só uma, no seu caso, você faz biscoito. Quem for fazer biscoito? Não, eu vou ter ali no biscoito X pacotes, entendeu? Em pacote, como é unitário, por quantos biscoitos você vai colocar dentro do pacote? Aí depende. Se for empadão é uma unidade maior, você vai precisar daquela embalagem de alumínio. Então, é uma por cada empadão. Critério de vocês, tá ok? Mas aí a gente vai ter também aqui o valor unitário por produto de embalagem, ou seja, o valor do produto, o custo do produto aqui em cima e o custo da embalagem dele. Beleza? Ok. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou determinando a minha matéria-prima, meu material direto. Agora, a gente vai para o outro. Lembra que a gente sempre viu que o nosso custo é o quê? Matéria-prima mod e CIF, né? Então, o outro que a gente vai determinar é CIF. Desculpa, é MOD. Mão de obra direta. Então, olha só, vamos supor que seja só você fazendo, né? E você fala, bem, eu vou determinar também qual é o custo da minha mão de obra. Então, eu tenho um funcionário. Você determina que você quer um salário mínimo para você. Essa aí a planilha é de meses atrás, mas hoje seria 1.045. Aí a gente colocou aqui os encargos, né? Então, o total mensal é esse daqui. Bem, só tenho um funcionário que vai trabalhar 8 horas. Só que eu tenho 2 departamentos. Lembram disso? Então, se eu tenho esses 2 departamentos, eu tenho que dividir. Por exemplo, quanto tempo você leva para fazer o bolo? Eu levo para fazer um bolo 1 hora. Enquanto bater o bolo, misturar tudo, bater o bolo, botar para cozinhar, tirar da forma, eu levo 1 hora. E levo 5 minutos para embalar. Você vai determinar aqui, ó. Quanto tempo você leva, né? Quanto tempo vai ser? Se você leva, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Você trabalha 8 horas, certo? E você quer fazer 10 bolos por dia, como eu falei aqui do meu exemplo, tá? Então, se eu trabalho 8 horas e quero fazer 10 bolos, né? E vamos supor que eu gaste 10 minutos para embalar cada bolo, botar fita, botar a caixinha. Então, desse total, eu gasto 100 minutos, não é isso? 10 minutos vezes 10 bolos, 100 minutos por dia para embalar meus bolos. Isso é minutos que eu tentei escrever, tá, gente? Eu levo 100 minutos aqui. Então, meu departamento de embalagem, por dia, ele usa o quê? 1,5, não é isso? 1h30? 60, 40, mais do que isso, se eu for dividir, né? Então, como é que eu vou saber aquilo ali? Vai ser 100 minutos divididos por 60. 1,67. É minha hora de embalagem. E eu também falei que eu levo o quê? Foi 1 hora por bolo que eu falei, né? 1 hora por bolo não dá para eu fazer, eu teria que ter mais de uma pessoa. Então, vou colocar aí que eu levo 40 minutos para fazer um bolo, certo? Se eu quero fazer 10 bolos, 40 vezes os 10 bolos é o total que eu tenho aqui. 40 minutos por bolo, eu levo 400 minutos. Isso aqui não é dinheiro, não. Isso aqui é a hora, tá, gente? Deixa eu botar aqui número. Então, olha só. Se eu levo 400 minutos divididos pelos 60, 6,67. Isso já passou. Então, significa que... Assim, aí vocês têm que fazer um cálculo para caber. Ou eu vou diminuir a minha produção para 9 bolos, eu não consigo fazer 10. Então, vão ser 9 bolos. Só consigo trabalhar com 9 bolos. Então, embalagem de 9 bolos também. Aí, aqui é 9 vezes 10, 90, né? Não mais 100.
Não cabe dentro da minha hora. Eu só consigo fazer 9 bolos por dia. Beleza. Aí aqui dá, ó, 7 horas e 50. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser 1,50, certo? Só que eu tenho 8, então eu tenho uma capacidade ociosa. Lembra que a gente já falou sobre isso? Eu tenho aí 0,5 de capacidade ociosa. Só que a capacidade ociosa também vai ter que ser rateada. Você concorda? Entendeu? No caso, por exemplo, você tem uma pessoa para essa linha de produção, você tem outra pessoa para outra linha de produção, tá, gente? Não, a gente está fazendo aqui por linha de produção. Olha aqui, essa aqui é só para essa linha de produção, tá? Então, olha só. Essa pessoa não trabalha os finais de semana. Então, ela trabalha 22 dias na semana. Beleza. Horas de produção disponíveis no mês. Ora, se ela trabalha 8 horas, 22 dias, olha lá, ela tem 176 horas disponíveis no mês. Aqui é a mesma coisa. Se ela trabalha 6 horas no departamento de produção, significa dizer 132 minutos para a produção, 33 minutos para embalagens e tem 11 minutos, né? Equivalentes de horas de produção, desculpa, 11 horas, né? Não são minutos. Ela tem 11 horas no total do mês de ociosas, tá certo? E aí você vai ter que fazer esse rateio. Professora, Sim, o que seria essa capacidade ociosa? porque olha só, quando você contrata alguém, é o exemplo que eu dei aqui para o bolo. Eu levo 40 minutos para fazer o bolo. Ela só trabalha 8 horas. Se eu levo 40 minutos para fazer o bolo, 40, eu queria fazer 10 bolos. 40 vezes 10 são 400 minutos, não é isso? 400 dividido por 60, que é 60 minutos, eu levo 6,66 horas. Só que eu tenho que embalar também. Para embalar, eu levo 10 minutos. Isso aqui é 10 minutos vezes os 10 bolos. Então, eu teria aqui, ó, 100 minutos. Tá? 100 minutos, esse divididos por 60, é 1,66. Se eu pegar 1,66 com 1,667, eu passo de 8 horas, tá vendo? Então, eu não consigo produzir 10 bolos. Eu só consigo produzir 9. Só que produzindo 9, aí eu vou lá nas contas, né? São 10 minutos para embalar. Por 9 bolos, eu levo 90 minutos, 1,15. Aqui, ó, são não mais 40 minutos, desculpa, não mais 10 bolos, são 9 bolos para 40 minutos. São 360 minutos, não mais 400, ó, 360. Então, eu levo 6 horas para fazer o bolo, mais 1 hora e meia para embalar esses 9 bolos. Eu gastei 7,5 horas e eu tinha 8 horas, entendeu? Eu gastei 7 horas e meia e eu tinha 8 horas. Então, eu tenho 0,5 ociosa, que eu não consigo fazer a 10ª unidade, mas ela vai contar para ratear esse valor do salário aqui. Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Professora, nessa planilha aí, aonde está escrito quantos bolos, no caso, quantas quantidades a pessoa quer produzir disso aí? Eu não estou conseguindo identificar. Então, olha só. Tá aqui, ó. Em cima, você tá vendo aqui, ó? Agora eu tô vendo. 150 biscoitos. Um ovo que equivale a 100... Aqui ela nem tinha colocado ovo, não sei por que ela colocou isso. Você vai determinar aqui, ó. Você pode escrever aqui, tá? Entendi. Agora entendi. E também lá no final, você vai ter, quando a gente chegar lá no final. Mas você pode começar aqui já colocando qual é a sua produção, tá bom? Pode colocar qual é a sua capacidade de produção. Pode ser que lá na frente eu dê para você um limitador de produção. Entendeu? Você tem capacidade de produzir 10, como eu vi aqui, né? 9. Eu vi que a minha capacidade de produzir, pelas horas que eu tenho, pela pessoa que eu tenho trabalhando, são produzir 9. Mas eu falo, olha, pela demanda de mercado, nesse momento, eu produzir 9 bolos, você vai ficar com o encalhado. Então, só vai produzir 5 por dia, entendeu? Pode ter um fator de limitação aí, que a gente vai discutir lá na frente. Entendi. Então, olha aqui, ó. Fiz a minha primeira, essa aqui a gente já falou, né? E estamos aqui na mod. Então... Professora, deixa eu te perguntar outra coisa, se te interromper rapidinho. A senhora vai passar por etapa esse trabalho ou vai ser feito tudo de uma vez só? Não, eu vou passar o trabalho todo, vocês vão fazendo por etapas e cada semana eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, a nossa aula vai ser o seguinte.
A gente vai de 8 às 10 ou 10h30, não tem problema. Ou podemos começar também 7h30. Eu só estou começando mais tarde, justamente porque algumas pessoas pediram, por causa de horário de trabalho, chegar em casa e tal. Também não tem problema de ir até mais tarde. Acho que fica até melhor para vocês do que começar mais cedo, né? Chegou em casa, tomou um banho, ajeitou tudo, pode se focar na aula. Podemos ir até 10h30 sem problema nenhum. Então, eu vou separar sempre 20 minutos a 30 minutos finais de aula para a gente tirar essas dúvidas. Professora, olha só, aí você bota seu mapa aqui, entendeu? Pode me mandar, eu coloco aqui e a gente vai tirando dúvida. Fora isso, a gente não precisa esperar a sua aula para tirar dúvidas, não. A gente tem o Zap que pode ir tirando dúvida. Não tem problema, tá ok? À medida que vocês forem fazendo e forem sentindo dúvidas, vocês podem me perguntar. Tá ok? Tá ok, professora, show de bola. Então, beleza. Aí, olha aqui. Aqui é minutos para produzir uma unidade. Aí é o que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, para produzir, lembra que eu falei que eu ia produzir a 200 divididos por 60. Aqui são 40, né? O meu aqui, né? Aqui são horas diárias, aqui são minutos. Então, eu tenho 40 minutos divididos por 60. Ao contrário, desculpa, gente. 60, que é a hora, né? Divididos por 40. Aí você tem minutos para produzir por cada unidade. Ou aqui, minutos para produzir minutos para produzir divididos pela unidade. Então, aqui, ó, eu levo 40 minutos e eu vou produzir quantas unidades? 10 unidades. Não é isso? Capacidade produtiva no mês. Aí ele vai multiplicar aqui, ó. Peraí, deixa eu raciocinar aqui. Quantidades diárias, eu tenho aqui. Isso aqui é quem está aqui. Quantos dias ela tem? Ela tem 170, então ela tem 132 horas. Beleza, aqui ó, ela tem 132 horas de produção. Quantos minutos eu levo para produzir cada unidade? É 40. Não é isso que eu determinei? 40 minutos. Então, significa que ela tem uma capacidade produtiva no mês de 198 horas, tá? Porque, olha aqui, ó, ela produz 6 horas, né? No departamento de produção e 1h30 no departamento de embalagem. Então, são 132 horas. Se ela leva para cada unidade 40 minutos, ela tem uma capacidade de produzir no mês 198 unidades. No mês, tá? Se eu fizer aqui 9 vezes 22, são as minhas 198 unidades, entenderam? Beleza? Ok. Aqui, ó, eu levo o quê? 10 minutos para embalar, certo? Vou produzir as minhas 198 unidades, tá? Ok, beleza. Agora, eu já sei quanto eu posso produzir. Eu posso produzir no mês 198 unidades, levando em consideração que eu só tenho uma pessoa trabalhando, ok? Beleza. Então, quanto é de custo aqui? Ora, aí é o critério de rateio, né? 100%. O que vai ser aqui, ó? Aí, eu não tenho 176 horas disponíveis no mês? Tenho. O que é isso? As 8 horas que a pessoa trabalha vezes os 22 dias. 176. 176 é 100%. Se nesse departamento aqui de produção eu levo 6 horas por dia vezes 22, eu levo 132 dias, certo? 132 dias corresponde a 75% das horas trabalhadas dessa pessoa. No departamento de embalagem, eu tenho 19 horas, que é o quê? A 1h30 que ela leva por dia, vezes 22, dá 33. 33 horas no mês para embalar, certo? Essas 33 horas correspondem a 19%. E ainda tem 11 horas que ficam ociosas, porque eu tenho meia hora ociosa por dia. Então, meia hora ociosa por dia em 22 dias são 11, né? Beleza? Ok? Então, isso corresponde o quê? A 6%. Se eu pegar o valor do salário dela, olha aqui, ó, o que é o salário dela? É o salário mais o encargo. Então, o total mensal que custa é R$ 124. Você está pagando essa pessoa para trabalhar, tá certo? Então, olha aqui, ó, você tem um custo de independente que seja você, tá? Porque o que significa isso? Ah, professora, eu não preciso pagar porque eu sou a pessoa que vou trabalhar. Ok, mas você tem que falar como se você estivesse recebendo salário, porque você vai... Esse custo, isso é o que acontece na maioria das empresas familiares de pequeno porte, é que elas não computam todos os gastos na hora de determinar o preço de venda do produto. O custo, né? O custo do produto fica menor, aí ela joga um percentual em cima para ter o preço de venda. Mas ela tem custos que ela não computou ali dentro, tá certo? Beleza. Então, olha aqui, ó.
Esse aqui é o salário. O salário vai ter que ser rateado por departamento. Como é que eu vou ratear? Critério de rateio que eu escolhi está aqui, ó, da mod em horas, né? Beleza, 75,19. Então, olha aqui, de 124,54, ó, 75% vem para produção, 940. 19% para cá. E sobra ocioso esses R$ 78 aqui. Que eu vou fazer o quê? Alocar ele no departamento de produção? É justo? Não. Alocar ele no departamento de embalagem? É justo? Não. Então, eu vou alocar pelo quê? Por esses dois aqui. Eu vou ter um rateio dessa capacidade ociosa. Então, olha só, se eu somar todos esses dois custos, quanto é que eu tenho lá? Ó? 1.175,63. Então, são as horas trabalhadas em cada departamento. O valor por hora trabalhada em cada departamento. O que eu vou fazer? Ora, vou achar um novo critério de rateio. O que significa? Que desse valor aqui, 80% é de mod, 20% é de quem? De embalagem. Tá vendo aqui, ó? 950 divididos por esse, 80%. 235 pelo total. Lembrem que você está só considerando esses dois departamentos porque você quer ratear proporcionalmente as horas que cada um desses departamentos trabalha. Então, significa que desses R$ 78,00 que você tem ocioso, você vai alocar 80% para o departamento de produção, que é isso aqui, ó, tá vendo? A linha aqui seguindo, ó. 80% você vai alocar para ele, 20% você vai alocar para o departamento de embalagem. Então, olha aqui, ó. 80% de 78 é 62. 20% de 78 é R$ 15,00. Então, a sua mod agora, por departamento, considerando a ociosidade, é o quê? Os 940 mais os 62, e aqui nesse é os 235 mais os 15. Você chega aos mesmos 1.254. Mas agora você rateou por departamento essa mão de obra. Vocês entenderam? Entendi, professora. Estou assustada. Estão assustados? Mas não fiquem, não. Eu vou estar sempre do lado de vocês. E o que eu quero que vocês Mas é muita entendam... coisa, professora. Mas isso aqui, professora, nesse caso que a senhora rateou aí 80%, 20%, foi a senhora que definiu quanto ia dar para cada setor? Eu definia? Não fui eu que defini 80%, 50%. Olha aqui. Não, 80% e 20%. Então, vamos voltar lá. Eu disse que eu levo 40 minutos. Eu vim aqui, ó. Eu levo 40 minutos, levo 10 minutos. Eu cheguei aqui, né? 40 minutos, 10 minutos. Sim. Tudo isso. Então, quanto é que é o critério de rateio? Critério de rateio, levando em consideração que eu tenho 176 horas e gastei 130 na produção e 33 de embalagem, ele me leva a esses custos e a esse aqui, ó. Que são perfeito, entendi. Essa capacidade ociosa. Beleza. Só que esses dois eu já tenho rateado. Eu quero pegar esse valor aqui e ratear para esses dois departamentos, porque essa capacidade ociosa não tem departamento. Ela tem que ser absorvida pelos outros dois departamentos. De que maneira ela vai ser absorvida? Pela mão de obra de cada departamento. Ora, quanto é que é desse daqui? 940, quanto é que é desse? 230. Se eu somar os dois, é 1.175. Vou ratear essa capacidade pelo departamento. Somo aqui os 100%. Quanto é que é 940 sobre 1.075? 80%. Quanto é que é 235 sobre 1.175? 20%. Você entendeu? Eu peguei só esses dois departamentos, somei, e daqui, ó, os 1.175, e fiz o rateio com base neles. Ah, tá, perfeito. Agora entendi. Na realidade, o que eu quis dizer com isso? Olha só consigo produzir e tenho uma capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa eu tenho que distribuir para esses dois departamentos. Vou distribuir pelas horas que cada departamento utilizou. Fala aí, quem está falando? Não, foi eu que falei a madeira. Valeu, professora, entendi. Entendeu, né? Aí aqui, olha, eu vou ter os mesmos 1.024 que eu tenho aqui, tá certo? Olha aqui, ó, 1.254, tá certo? Só que eu vou ter ele por departamento. Então, essa pessoa que trabalha, o departamento de produção vai absorver um valor de R$ 1.000,03 de custo de mod e o departamento de embalagem vai absorver um custo de 250. Tudo bem? Perfeito, professora. Obrigada. Então, olha só. Até agora, o que eu defini? Já defini a matéria-prima, a embalagem e a mod. Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Arrasou. Vanessa, para de mentir, Vanessa.
Porra, tô adorando esse bagulho, cara. Então, olha só, gente, eu falo para vocês de coração. Quando vocês chegarem no final dessa planilha, tudo o que eu expliquei para vocês vai fazer assim, ó, tum, cara, como tudo se encaixa. Porque é pegar todo o conteúdo que vocês aprenderam e perceber a importância dele no dia a dia. Porque eu estou dizendo para vocês pegarem o que vocês estudaram e aplicar na vida de vocês. Vai fazer bolo. Como é que você vai contabilizar esse custo? Entendeu? Então, assim, no final vocês vão perceber que toda a matéria que vocês estudaram está encaixadinha aqui, tá? Então, olha só, até a aula que vem, eu vou pedir para cada um de vocês fazer essas duas abas aqui. Eu vou disponibilizar essa planilha e até a aula que vem, essas duas abas vão ter que estar produzidas, tá? Na realidade, 3, porque são 2 linhas de produção, né? 2 produtos. Esse aqui é o primeiro produto, que foi o que eu fiz com vocês. Eu vou ter mais um produto aqui. Só que é o mesmo critério que vocês utilizaram para a primeira produção, vocês vão utilizar para cá, tá vendo? Ó, o povilho, o preço de compra, a embalagem, a pessoa que trabalha nessa linha de produção também. Aí vocês vão determinar quantas horas para cada linha de produção, quanto tem de ocioso, vai fazer o critério de rateio, vai chegar no final aqui qual o custo dela. Beleza? Então, vai ter a linha de produção 1, linha de produção 2. Esse exemplo aqui tem a terceira, mas nós só vamos trabalhar com 2 linhas de produção. Ok? Então, por exemplo, a Vanessa que falou que vai fazer bolo e empada. Então, essa primeira linha de produção dela é a do bolo. Essa segunda linha de produção vai ser do empadão. Tá ok, Vanessa? É bolo e empadão, professor. Depois eu vou fazer o bolo e o empadão também, hein, Vanessa? Eu faço com o maior prazer. É para a próxima aula, professora? A primeira e a segunda aba, é isso? É essa aqui, ó, a primeira da apresentação. Aí, o que vocês vão fazer? Primeiro, definir o grupo de vocês. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, pá. Beleza? São os sócios. Depois, definir o que vocês vão fazer. Vou fazer fábrica de biscoito, fábrica de bolo, fábrica de... Não precisa nem ser fábrica. Pode colocar o nome que vocês quiserem, tá ok? Beleza? É a coisa que vai fazer. Bolos e empadões. Madeira, bolos e empadões. Aê, professor! Olha só. Adorei a dica. 5% é meu, hein? Então, vamos lá. Madeira, bolos e empadões. Aí ela já tem lá o nome, tá certo? A sociedade para todo... Aqui, o nome da empresa, né? A sociedade para todo mundo vai ser MEI, certo? Beleza. Aí aqui o endereço, vocês podem botar o endereço de vocês, podem botar na faculdade, não tem problema. Produtos comercializados e qual é o investimento inicial que vocês precisam para fazer esse produto. Certo? Por exemplo, você vai precisar de fogão para fazer o empadão? Vai. Vai precisar de geladeira? Vai. Vai precisar de uma bancada para esticar massa, não sei o quê? Vai. Então, basicamente, o que você precisa é o que está aqui, mais ou menos, né? Um computador para registrar todas, né? Fazer sua planilha de custos bonitinha, que nem você está fazendo aqui, não é isso? Planilha de vendas, beleza? Ok, então você vai precisar lá de um computador. Então, você vai botar todos os custos. Vai determinar aqui qual é o metro quadrado aí da sua empresa. Tá? Quanto é de metro quadrado para a produção, para a embalagem e para o administrativo. Tá? Eu quero esses 3 departamentos aqui, mas você determina o metro quadrado de cada um. Tá ok, gente? Então, essa é a primeira aba que eu quero que vocês Tá bom, façam. professora. E o grupo pode ser até de quanto mesmo que tu falou? 4 pessoas, grupo, no máximo de 4 pessoas. Aí vai ter a linha de produção 1, a linha de produção 2. Beleza, aí a gente parar por aqui. Não se assustem, que eu já vou mandar a planilha completa para vocês. Que depois a gente vai ter os custos fixos, né? Os custos indiretos de fabricação, que a gente vai ter aqui. E aí a gente vai ter o custo da produção, que é o variável, né? Aqui, ó, matéria-prima, MOD e CIF, não é isso? Professora, eu acho que tá bom desse jeito que a senhora tá fazendo. Porque olha o que a senhora já acabou de fazer. A senhora já estipulou uma coisa pra gente fazer até semana que vem. Aí, consequentemente, a turma toda vai estar no mesmo processo de produção. E aí fica mais fácil de você dar atenção para todo mundo. Com certeza, porque aí na próxima a gente vai parar e vai falar sobre essa parte aqui, ó, tá certo? Dos custos fixos, e depois a gente vai falar dessa outra aqui, beleza? Aí é mais uma semana para vocês fazerem, talvez uma de cada vez, a gente vai ver direitinho isso. Depois, no final, tá aqui, ó, preço de venda, ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Aí vocês vão verificar tudo isso daqui. Porcentagem que vocês querem ganhar no lucro, isso daqui a gente vai vendo, tá? Então, o final da nossa planilha chega aqui. Qual é o objetivo? Aqui você vai entender quantas unidades você tem que vender para sanar todos esses custos que você tem, para saber se vale a pena ou não, né?
Não adianta, de repente, você pagar, por exemplo, uma pessoa para produzir X bolos. Quantos bolos você tem que produzir e vender para você entrar em equilíbrio? Ah, e eu quero 50% de lucro. Então, quanto eu tenho que vender? Entenderam? Tá, Beleza? professora, deixa eu te perguntar outra coisa, só para eu me situar. A gente tem até sexta-feira esse trabalho com 18 questões. O próximo trabalho é esse? Vai ter mais algum trabalho ou é só esses dois Não. trabalhos e o quiz? É o primeiro trabalho que vocês já fizeram, esse segundo trabalho e o quiz. É a avaliação final de vocês. Tá, show. Tá bom? Beleza? A gente só vai ter a aula, porque a gente ainda vai ver custeio ABC, tá certo? E a fixação de preço de venda. São as Não, nossas tá bom. dois pontos para fechar a nossa matéria. Mas Tá em bom, termos show de de bola, trabalho, professora. até porque esse trabalho aqui vai ter o preço de venda, que é o último ponto que a gente engloba quando a gente chegar aqui nessa última planilha, tá? Então, a gente vai englobar tudo isso daí, tá? Tá, show de bola, professora. Então, tá Não bom. parece tão ruim. Vamos ver com a mão na prática, né? Não é não. E até porque eu vou estar com vocês, vou tirando as dúvidas, entendeu? Então, assim, professora, tô com dúvida nisso. Vocês vão mandar a planilha para mim e a gente abre aqui na sala e vai vendo, tá? Então, grupo de 4 pessoas, tá ok? Beleza? Tá bom, professora. Então, tá bom. Sim, senhora, Titi. Sim, senhora. Professora, olha só. Boa noite, professor. Boa noite. Quem tiver dificuldade, professora, não tenho grupo, vou fazer sozinho, tô com medo, não tem problema, tô aqui e vou ajudar vocês, tá? Não se desespere. Eu vou fazer em grupo e você é essa pessoa do mesmo jeito. Não tem problema. Tá? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui, ó, para dar tchau. Ai, vou botar até minha cara depois desse nervoso. Tô vendo aqui, por que tá aqui embaixo? Eu quero que fique em cima. Vou melhorar minha cara. Tô vendo aqui, ó. Vanessa, tchau, Vanessa. E aí, Juliana, Miri, Jéssica, Rômulo. Rômulo, eu tô vendo um gato. Sou eu, professora. Obrigado. Eu acho que ele queria que eu falasse que ele é um gato, olha só. Vanessa, também tô aqui, ó. Tá sem foto, mas eu tô vendo aqui a Vanessa. Então, gente, olha só. Beijo em vocês, fiquem em casa, vai passar. Professora, obrigada. Beijo, professora! Beijo, professora. Beijo, Ale, beijo. Aqui, beijo. Então, até. A Alexandra tá aqui, ó. Boa noite, professora. Boa noite. Cadê a Alessandra? Boa noite, Juliana. Beijo. Cadê a Alessandra? A Alexandra? Ale, cadê a Alessandra? Oi? Tô aqui, professora, tô só te ouvindo. Você tá só escondidinha, né? Então tá bom. Tô só Então, de olha ouvindo. só. Tô aqui Montem o dúvida, grupo de qualquer vocês. coisa pode deixar que eu vou te encher de zap. Pode mandar. E olha só, uma coisa boa para vocês, organizem lá, botem assim, grupo 1. Aí bota as pessoas do grupo. Grupo 2, vai botando no zap que depois eu organizo para eu saber quem são as pessoas do grupo. Tá ok? Então, gente, ó. Tá certo, Titi. Beijo, meu bem. Tchau. Beijo, tchau. Professora, cuida. Tchau.